E aí galera, beleza? Eu sou a Rebeca Girassol, seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Não esquece, deixe seu like abençoado porque isso me ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com um amigo para que a vida dele também seja edificada. Se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, chega mais, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você estar por dentro de tudo que rola no canal, beleza? Essa semana eu fui trabalhar em um retiro da igreja chamado Reencontro com Deus. Tem o encontro com Deus e o reencontro com Deus. E cara, esse final de semana eu vi coisas sobrenaturais. Eu estava lá, eu até ia gravar um vídeo pra vocês lá, porque era num sítio e tal. Eu ia gravar pra vocês lá por causa do ambiente e tudo, mas eu decidi gravar quando chegar em casa, porque naquele momento eu precisava aproveitar ao máximo. E quem já conhece ou quem já passou no encontro e no reencontro sabe que o que acontece lá a gente só leva para a vida, mas a gente não pode contar para as outras pessoas. Então, se você tem um desejo no seu coração de conhecer esse projeto chamado Encontro com Deus e Reencontro com Deus, eu sugiro que você procure na sua cidade, próximo de onde você está, uma igreja que faça esse projeto e tenha certeza, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender, porque o que Deus faz naquele lugar é surreal. Mas hoje eu vim aqui contar para vocês um testemunho meu. E não que eu vivi lá, mas um testemunho que Deus me fez lembrar. Eu acho que eu só tinha contado para um amigo e para algumas pessoas da minha família. Nem todo mundo sabe desse acontecido. Como vocês podem ver, eu tô um pouco sem voz, né? Porque, nossa, eu gritei bastante, mas tudo glorificando o nome de Deus. E eu falei muito também, então eu estou um pouco sem voz. Mas eu vou gravar esse vídeo mesmo assim. O que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje foi um testemunho que eu vivi há um tempo atrás. Eu optei por não contar para muitas pessoas esse testemunho, eu guardei para mim, contei apenas para alguns amigos muito próximos e para minha família. Poucas pessoas sabem desse acontecido, mas foi algo que foi muito impactante para mim. E no decorrer do reencontro, tem várias ministrações para edificar nossas vidas e todo mundo, inclusive a equipe é ministrada, porque a gente está ali prestando atenção e ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o ministro falar e pregar. Então era uma ministração em específico, não vou falar o nome da ministração, mas o meu pastor acabou contando um testemunho dele. E quando ele contou esse testemunho dele, ele me fez lembrar disso que eu vivi. Ele me fez lembrar desse momento que eu vivi. E o Espírito Santo tocou fortemente no meu coração e falou: você precisa fazer um vídeo sobre isso. Você precisa falar sobre isso. Então eu estou aqui para contar para vocês sobre um dia que eu abracei um morador de rua. E eu entreguei tudo o que eu tinha para ele. Teve um dia que eu acordei com uma vontade, eu não sei explicar, era muito forte, era muito forte, eu tinha um desejo de comer um lanche, mas não era qualquer lanche, era um lanche lá da Paulista, e eu tinha que ir até lá, era uma necessidade que eu não sei explicar, sabe, eu precisava comer aquele lanche. E aí eu conversei com meu namorado e a gente teve que calcular mais ou menos o tempo pra gente conseguir ir até lá e voltar para o culto, porque era num domingo. E eu preciso comer esse lanche, eu preciso comer esse lanche. E ele é super bonzinho, então ele falou assim: tá bom, amor, você quer ir? Então vamos. E a gente foi. E o caminho todo, meu Deus, mas era muito estranho, porque era uma vontade, eu não sabia explicar. Gente, eu gosto de comer, mulher ama comer, né? Eu adoro comer, mas era uma necessidade, era como se minha vida dependesse daquele lanche. E eu não estou brincando, era uma vontade muito forte, muito forte e inexplicável. Então a gente foi até a lanchonete, comemos o lanche e sentamos um pouco ali no MASP para conversar. Até aí tudo certo, a gente comeu o lanche, sentou ali no MASP, ficou conversando um pouco. Era final de semana, então tava muito cheio de pessoas bebendo e fumando, então eu não quis ficar lá por muito tempo. Só que eu precisava ficar lá, eu não sabia entender, não conseguia entender por quê. E aí passavam pessoas por nós, enfim, toda aquela movimentação comum. Aí eu falei: vamos entrar no parque.
E a gente atravessou a avenida e a gente chegou lá, o parque estava fechado por causa da pandemia. Eu falei, nossa, é verdade, não tinha nem lembrado disso. Falei, então vamos sentar aqui na frente do parque, porque a gente tava ali na parte do Trianon, então ali na parte do MASP mesmo, do Museu MASP, ali fica muita gente. E do outro lado da rua, onde a gente tava, tinha poucas pessoas. Então eu falei, vamos ficar aqui, e aí a gente consegue conversar, enfim. E aí a gente ficou ali, já tínhamos comido lanche, a batata. E aí ele foi jogar os embrulhos fora. Nisso, um morador de rua se aproximou de mim. Eu tava sozinha nessa hora. Meu namorado, ele tinha ido jogar o lixo, né, que estava com a gente. Era uns 10 metros de distância, mais ou menos. Então, ele não estava muito longe de mim, mas aquele homem se aproximou de mim e veio falar comigo. E aí ele falou assim, oi, tudo bem? Meu nome é Alexandre. Eu nunca vou esquecer aquele homem, eu nunca vou esquecer ele. E aí ele falou assim, é que eu sou morador de calçada, porque quem mora na rua, os ônibus atropela, fez brincadeira assim e tal. E começou a conversar comigo. De repente eu comecei a sentir uma coisa dentro de mim, você veio aqui pra isso, ora por ele. Nisso eu entrei em choque. Eu não conheço o homem, estou no meio da Avenida Paulista, gente passando pra lá e pra cá. Eu vou orar por ele. Não, eu acho que eu tô ficando louca. Não, tô ficando louca. Para com isso, que ficar orando aí pelos outros não é assim que funciona. E o Espírito Santo ora por ele. E eu, meu Deus, não é possível. E aquela coisa queimando dentro do meu coração, ora por ele, ora por ele. Aí eu fiquei assim, sabe, com receio, porque a gente fala, eis-me aqui, Senhor, mas quando ele chama, a gente pensa em recuar, a gente pensa em ir para trás. E eu sou pobre, né? Todo o dinheiro que eu tinha gasto com lanche, então eu não tinha nem dinheiro para ajudar ele, né? Eu lembro que eu falei assim, no meu coração e na minha mente, falei, Senhor, eu não vou orar por ele, eu só vou orar por ele se ele me pediu uma oração. Se ele me pediu uma oração, eu vou entender que foi para isso que o Senhor me trouxe aqui, que era para orar por essa vida, mas eu só vou orar se ele pedir. Eu não vou colocar a mão nesse homem se ele não quiser que eu coloque, até porque também estamos em pandemia e tudo mais, então é difícil, né? Você vai ter um contato com uma pessoa que você não conhece. Foi contando da vida dele e conversa vai, conversa vem, meu coração falando, ora por ele, ora por ele. E eu, meu Deus, o que eu faço? E aí eu fiz essa oraçãozinha assim no meu pensamento, eu e Deus. Passou um pouco tempo, ele falou assim, mas desculpa incomodar, orem por mim, tá bom? Eu vou indo. E aí eu falei, não vai, vem aqui. Aí eu falei assim, Alexandre, olha gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Na verdade, eu nunca pensei que eu fosse ter a capacidade, a humanidade, a coragem de fazer isso, mas eu fiz. Eu olhei para aquele homem e falei assim, eu posso te dar um abraço? Ele falou assim, pode. Aí eu falei, você acredita em Deus? Ele acredita. Aí eu falei assim, ele me trouxe aqui para orar por você. E o olho desse homem encheu de lágrima. E eu falei assim, Alexandre, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho, fico até arrepiada só de lembrar, tudo que eu tenho, eu te dou. Então eu comecei a orar por aquele homem. E o Espírito Santo veio e começou a me revelar coisas que aquele homem, áreas da vida dele, que eu precisava orar. Nossa, fico toda arrepiada só de lembrar, da cabeça até os pés, eu me arrepio só de lembrar. Então eu comecei a orar por aquele homem no meio da Avenida Paulista. Abraçada com ele, eu orava, chorava e ele chorava. E eu orava e pedia para Deus abrir uma porta de emprego para ele. E orava pela vida dele pessoal, pela vida dele profissional, para que ele saísse desse estado, para que ele saísse da rua. Enfim, eu nunca na minha vida pensei que eu iria abraçar um morador de rua. Até porque, por ser mulher, a gente já tem, né, esse receio, esse medo, essa insegurança. Mas Deus mandou. E eu obedeci. E depois disso, eu comecei a refletir sobre como
a gente se comporta mediante essa situação. Sobre como a gente, quando vê um morador na rua, quando a gente vê um usuário de droga, o que a gente faz? Ei, você cristão, é para você que eu estou fazendo essa pergunta. O que você faz quando você vê um morador de rua? Porque a primeira coisa que o ser humano faz é olhar para o outro ser humano, no mínimo se sentir um pouco superior, porque não está na mesma situação. Mas também acaba julgando ele e falando, olha só a situação que tá, olha o jeito que tá vivendo, mas não estende a mão para ajudar. Você não tem a humildade, às vezes, nem de olhar para aquele ser humano com piedade, estender a sua mão e clamar ao Deus que você crê, aclamar ao Deus que está no céu pelaquela vida, porque aquela vida também é importante, aquela vida que está no chão deitada vale mais do que o mundo inteiro. E a gente às vezes não vê isso. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu sinto a necessidade que a gente precisa despertar. Todos são seres humanos, inclusive os usuários de droga. Inclusive essas pessoas que vivem na Cracolândia, que vivem na beira de rio, que dormem em qualquer lugar. Elas são pessoas. Elas precisam da gente. Naquele dia eu não tinha R$1 para dar para o Alexandre, mas eu tinha a minha boca para clamar a Deus pela vida dele. E a gente tem isso, a gente tem a nossa fé, que a gente pode orar, a gente pode clamar. O que dois confirmam na terra é ligado no céu, isso é palavra. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando. Quando você vê um morador de rua, não julgue ele, não condene mais ele, não condene mais aquela vida. Olhe para os céus. Levante as suas mãos e clame a Deus por misericórdia. Porque entrar nas drogas é muito fácil. Todo mundo sabe que é fácil, o mundo te oferece isso de bandeja. Mas e quando você chega nesse estado, que você está no fundo do poço? Quantos? Me diz quantos vão estender a mão para te ajudar? Sabe? O meu pastor, ele contou o testemunho dele. E ele disse que quando ele passa no farol, ele sempre ajuda os franelinhas, né? As pessoas que ficam ali no farol, que ele lava o vidro. E aí ele falou, sabe por que eu ajudo? Que aqueles 50 centavos, R$1 que eu dou, um dia ele pode passar na porta da minha igreja e me ver na porta. E aí ele vai lembrar de mim, olha, esse é o pastor que me ajudou. E quem sabe um dia ele não entra e não conhece Jesus. Ah, mas eu não vou dar dinheiro não, eu não vou dar dinheiro não porque ele vai beber. Não vou dar dinheiro não porque ele vai usar droga. O que ele vai fazer não é culpa sua. Você não vai ajudar ele a se matar, não. Mas ele vai lembrar que você ajudou ele. Ele vai lembrar, olha, essa pessoa passou por mim um dia e me ajudou. Olha, sabe do que ele vai lembrar? Não é dos seus 50 centavos, do seu R$1, não. Ele vai lembrar do sorriso que você deu. Ele vai lembrar do Espírito Santo que refletiu através da sua vida. Então acorda, estende a sua mão e ajude as outras pessoas. Ah, mas eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, mas você tem boca e você tem fé. E você tem um Deus que pode todas as coisas. Então não tenha dúvida de que você não pode fazer nada mediante uma situação dessa. Sabe, depois desse final de semana, eu tô até com uma perspectiva nova da vida. Sério mesmo. Eu já aprendi a minha lição. Nunca mais eu vou passar por um morador de rua e sentir pena dele, ficar com nojo ou vergonha dele. Eu vou levantar minhas mãos e clamar ao meu Senhor que está no céu pelaquela vida. Porque é isso que nós, como nós nos denominamos cristãos, né? Então vamos ser imagem e semelhança de Cristo. Vamos agir como Cristo agia. Cristo não cobrava as pessoas pelos milagres que fazia. Não cobrava ninguém por orar pela pessoa. Muito pelo contrário. Ele estendia a mão e fazia aquilo com o maior prazer. Então vamos ter prazer em ajudar as outras pessoas. Vamos ter prazer de acudir, de acolher e de cuidar das outras pessoas. Não só dos que fazem parte do meu círculo de amizade. Todas as pessoas.
Eu espero que esse vídeo tenha edificado sua vida, tenha aberto seus olhos espirituais e que a partir de hoje você tome uma postura mediante essa situação. Não aceite ver outras pessoas vivendo uma vida de miséria, uma vida infeliz sem Deus. Estenda sua mão, clame a Deus por essas vidas. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like abençoado, compartilha com pelo menos um amigo e fica com Deus. Um beijo, até o próximo vídeo.